Nós sempre iremos encontrar na literatura espírita, às vezes de uma forma declarada e às vezes de uma forma subliminar, embutida sempre para o nosso entendimento e a nossa compreensão. Nós falamos recentemente, numa terça-feira, aqui no Fraternidade, algo parecido, mas depois, com alguns eventos novos que ocorreram nesse período e que são constantes aqui em nossa casa espírita, nós fizemos alguma adaptação, atualizando então alguns elementos importantes que gostaríamos também de abordar nesta noite. O que nos motivou a falar sobre isso? Mais ou menos uma prática, um hábito que ocorre nas casas espíritas, e aqui no Fraternidade isso também ocorre, que pessoas que nos procuram buscando um tratamento espiritual. E nos primeiros contatos nós percebemos que o irmão ou a irmã chega com alguma confusão conceitual em relação ao verdadeiro entendimento do que vem a ser um tratamento espiritual. Predominantemente, há uma expectativa que precisa ser removida através das exposições evangélicas dentro das nossas casas, e essa predominância se refere que o tratamento espiritual necessariamente significa conversar com os espíritos desencarnados. Então, dentro de um objetivo modesto e breve, nós queremos iniciar dizendo a todos vocês que essa é uma confusão que precisa ser reparada, a fim de que a pessoa que procura o atendimento na casa espírita, ela tenha também uma compreensão diferenciada, uma conduta diferenciada em relação às suas escolhas, à sua postura e a sua própria disposição interior mediante a efetiva e a legítima prescrição que a doutrina espírita nos passa. Dentro desse entendimento, nós vamos citar somente 2 casos mais recentes que aconteceram e que embasam esta breve abordagem que nós estaremos fazendo para vocês hoje. Um deles, uma jovem esposa que apresentava bastante desequilíbrio, lamentação, achando que Deus estava sendo injusto com ela. Ela pediu um tratamento espiritual, ou seja, já no entendimento dela, uma solicitação para que se pudéssemos consultar os mentores espirituais para que possibilitasse a ela gerar um filho, ou seja, ela estava desesperadamente atrás de uma gravidez que não conhecia. E nós sabemos que pela doutrina espírita as coisas não são assim, e que há necessidade do entendimento que, na maioria das situações, são passagens por gêneros de provas que reparam situações mal reparadas e mal trazidas de vidas passadas. Então, o esclarecimento passa a ser o verdadeiro tratamento. Esse foi um caso recente. Um outro caso, uma pessoa que nos procurou e perguntou sobre a possibilidade de consultar o mentor espiritual, a fim de obter dele alguma orientação jurídica em relação a uma contenda que essa pessoa estava tendo e estava prevendo uma perda em relação aos seus propósitos. Então, observem, há muitos casos ainda a serem narrados, de diferentes tipos, de diferentes natureza, mas todos caem e se encaixam numa mesma orientação. Então, nós estamos aqui hoje, certamente para uma boa parte de vocês,
talvez eu esteja repetindo aquilo que vocês já conhecem, mas sempre é necessário a repetição como uma forma de educação e compreensão aos preceitos espíritas. Então nós pretendemos, dentro desse breve diálogo, esclarecer algumas coisas que nós quase sempre descartamos quando nós estamos atravessando alguma situação conflituosa, algumas contendas que nós não conseguimos resolver, esquecendo sobretudo que Deus, na sua infinita bondade, jamais nos deixa sozinhos, jamais nos esquece e, valendo-se da palavra que está projetada, Ele sempre vai disponibilizar a todos nós um amparo a fim de que nós consigamos, com a nossa própria luz, levar adiante essas provas que fazem parte do nosso plano. E no segundo momento dessa abordagem, é necessário que nós falemos um pouquinho também sobre a necessidade interior que todos nós temos de nos reeducarmos do ponto de vista espiritual, sempre considerando que essa reeducação será o lastro que nós precisamos prosseguir construindo-o, a fim de que ele represente para nós o verdadeiro lenitivo, a verdadeira reserva íntima para que nesses momentos de dificuldade nós realmente consigamos acessar as reservas da nossa luz própria que já temos e consigamos nos sentir melhor. Nós nos valemos desses livros principais e mais alguns outros, mas a literatura espírita ela é muito rica quando nós precisamos de amparo. Com base nessas pesquisas, com base no entendimento amplo da doutrina, nós sabemos que existe na espiritualidade uma central de processamento e de análise de preces. Isto chega para nós como um alerta, a fim de que nós consigamos implementar em nosso interior tudo aquilo que nós já sabemos pela doutrina espírita, do valor que representa uma oração, quando nós vinculamos as nossas palavras, as nossas expressões íntimas, aos nossos sentimentos e aos desejos elevados. Isto significa para nós uma bênção do Pai, porque nós podemos, através do direito de exercício e do dever de exercício do nosso livre arbítrio, estabelecer o nosso padrão de conexão com a espiritualidade e nos tornarmos mais merecedores do que nós imaginamos. E sempre que isto for possível, nós sentiremos também, através de uma chegada gradativa, mais progressiva, de um bem-estar interior indescritível. Então observem, meus irmãos, como há uma estrutura espiritual olhando os nossos pedidos, olhando as chegadas daquilo que nós formulamos para nós como necessário. Então, nesses aspectos, sempre é importante lembrar, quando nós ouvimos pessoas que dizem assim: eu peço, mas os espíritos não me atendem. Eu peço, mas Deus não me atende. É necessário rever o contexto dos nossos pedidos, porque Deus sabe o que nós precisamos. Este item abre o elevado contingente dos elementos do amparo espiritual que nós temos à nossa disposição, quando nós realmente nos sentimos sós, meio que abandonados, meio que sem recursos, e às vezes até mentalmente construindo
aqueles sentimentos inferiores de que Deus não se lembra de mim, de que os espíritos não me ajudam, de que as pessoas se esqueceram de mim. Existe ainda lá uma central de arquivos de memória. Todos nós temos lá aqueles arquivos que nós não precisamos acessar na vida presente, mas que eles vêm, está lá no nosso subconsciente. Mas eles podem ser grandes estorvos para o nosso aprimoramento, para a nossa paz interior, porque quase sempre nós pensamos desses arquivos ideias fixas que nos trazem sofrimento, e que se não houver, talvez, um amigo próximo, uma oração muito mais vinculada no desejo da reforma íntima, a gente passa a encarnação toda preso a questões do pretérito, que nada nos agregam e que nada nos despertam, mas que servem para nós como meios ao cumprimento dos nossos gêneros de provas, cujas bases de planificação e de planejamento da reencarnação estão inseridos em todo o passado de nossas vidas. Centros de planejamento reencarnatórios. Isso faz cada um de nós entender que nada acontece por acaso. Tudo que acontece em nossas vidas acontece para o nosso bem. Então, muitas situações são previstas. É evidente que não está previsto se eu vou tirar a vida de uma pessoa, porque a escolha dessas situações que agridem e não constroem os nossos valores morais são escolhas nossas, que provêm das nossas imperfeições, mal cuidadas ainda por nós mesmos. Certamente que Deus, na sua bondade, não colocaria um elemento pernicioso dessa escolha através do nosso livre-arbítrio com essa desqualificação, que nada agregasse à nossa encarnação presente. Equipes de acompanhamento de encarnados tutelados. Nós sabemos que há planos de reencarnação de difícil superação, porque há situações em que a nossa matéria ela é tão frágil que ela não vai suportar todos os efeitos maléficos arquitetados ou arquivados pela nossa mente e que vêm sendo represados. Então nós necessitamos muitas vezes de vários retornos, e devido a esse elevado grau de dificuldade é necessário que o espírito seja tutelado por tutores espirituais que irão nos ajudar sempre. Então, observem, meus irmãos, o amparo existe. O amparo está disponível para todos nós. Então não há razão para um desequilíbrio total, um desespero pleno, não há razão para nós aniquilarmos os mais belos empreendimentos da nossa vida através do aprofundamento em depressões irreversíveis, onde nós execramos de nossas vidas, de uma forma às vezes quase que total, o desejo do trabalho, onde nós nos vinculamos a determinadas fragilidades da vontade que nos permanecem em situações de inutilidade plena. É necessário que pensemos que há um amparo disponível do Pai. Se nós acreditamos que Deus é justo, é bondoso, é amor, por que o desespero das situações difíceis? Então é necessário entender que este gênero de provas sempre representará para nós, quando conhecido e quando detentores, nós detentores de um conhecimento mais profundo, de um conhecimento mais esclarecedor, sobretudo devido à santa mediunidade do Chico Xavier, que nós sabemos muita coisa mediante os livros psicografados, é importante que nós repensamos para que nós consigamos a firmeza que precisamos. Equipamentos de alta precisão para aferição de qualidade nas vibrações mentais. Sabemos que os espíritos superiores, eles se utilizam de certos
instrumentos fluídicos para medir a nossa vibração. Aqui nós temos um exemplo apenas, de uma forma assim, muito resumida, né? Vocês até já devem ter ouvido falar em alguns estudos, ou devem ter estudado, a existência do psicoscópio. Psico é alma, cópia é cópia, cópia da alma, um aparelho fluídico que, se comparado às questões físicas do planeta, ele vai pesar somente algumas gramas, mas é que ele vai avaliar o teor de vibração daquele espírito, sobretudo identificando as suas potencialidades e a sua posição atual em relação à educação, à moralidade, ao caráter e aos teus sentimentos. Observem quanta coisa que nos ampara, quantos instrumentos espirituais disponíveis, utilizados pelos mentores para nos ajudar. Porque através dessas investigações no campo científico da espiritualidade, dispensa-os de muita necessidade de concentração, a fim de que eles consigam ter uma leitura mais precisa das nossas vibrações. Tratamentos destinados ao equilíbrio e restauração das energias vitais, a fim de que a nossa organização biológica passe por reprocessos de rejuvenescimento, porque nós precisamos dos elementos vitais para manter a vida. O suicídio é a falência moral, a morte física é a falência dos órgãos, é o esgotamento dos fluidos vitais. Então observe quanto há de disponibilidade para nós. Leis divinas que asseguram para o nosso bem o esquecimento do passado. Muito embora com o avanço da ciência, nós temos áreas que nos remetem, através de especificidades próprias, através de outras especialidades, a ter algum contato com o nosso pretérito, mas a base do amor de Deus realmente nos dá essa bênção, porque nós não estamos preparados para levar a vida atual que temos no embate da matéria, conhecendo o que fomos. É melhor que não saibamos por enquanto, pelo menos por enquanto. Quando nós estivermos em mundos superiores, isso será disponibilizado para o nosso conhecimento. Porque sem conhecer, sem saber, as nossas relações já são difíceis, começando dentro de casa, quando nem sempre nós temos irmãos com a mesma afinidade espiritual ali reencarnados. Imagine se soubéssemos que um destratou o outro, que um cessou com a vida do outro e assim por diante. E se nós soubéssemos que os nossos companheiros também fizeram por nós. Então, isto também significa um amparo para nós, um bloqueio, um impedimento de acesso aos nossos arquivos, que aparentemente na vida presente é como se eles estivessem sequestrados, mas eles não estão deletados, porque eles prosseguem dentro da nossa organização em relação àquilo que nós fizemos. Um espírito protetor de uma ordem elevada para cada indivíduo. Nós já sabemos que quando nós reencarnamos, junto a nós, já tem lá um espírito protetor, designado para nos ajudar. E que ele pode, através do compromisso assumido, nos acompanhar durante toda a encarnação. Mas ele pode também nos abandonar temporariamente, em razão da nossa teimosia, em razão de nós não aquecermos as suas orientações, sobretudo naqueles momentos que a gente precisa de um alento espiritual diferente daqueles que têm um contorno apenas físico e que nos rodeiam
na encarnação presente. E além desses amigos espirituais designados para os nossos planos de reencarnação, nós podemos ter também pessoas boas, pessoas amigas, que estão próximas a nós e que nós sabemos. Quem não tem pelo menos uma pessoa? O que existe é uma ausência quase sempre de esforço mínimo interior a fim de adubar aquela relação e colher propostas melhores através de diálogos, através do nosso comparecimento e expressão daquilo que sentimos a uma pessoa que nós confiamos que pode ouvir. É uma outra modalidade de um espírito protetor, porque também é um espírito. Todos nós aqui, nós estamos falando de espírito para espírito. A diferença é que aqui é no plano espiritual, não é o corpo físico. Mas o plano de padrão psíquico que cada um tem, ele acompanha após o seu desencarne. Então, da mesma forma que nós podemos receber esses amparos e devemos acolhê-los, nós também temos isso quase sempre à nossa disposição, ao nosso lado. Teoria das ideias inatas. Isso é maravilhoso estudar na doutrina. Todos nós aqui já trazemos algumas reservas de vidas passadas, algumas boas reservas de vidas passadas, reservas morais, porque nós não mais somos espíritos primitivos, que não temos nada de moralidade e nada de intelectualidade. Então, as ideias inatas são aquelas situações que nós já vivenciamos em vidas passadas e que tornamos-nos espíritos mais proficientes na sua execução. E isto não se perde. Isso a gente carrega em vidas seguintes. E isto está sempre disponível para o nosso bem, para o nosso amparo, para o nosso alívio. Então é necessário que nós compreendamos e aceitemos isto. Nós já somos portadores, mediante os nossos próprios esforços, de situações alcançadas em vidas passadas, que nos qualificam como criaturas que podem manter o combustível da sua própria chama. É necessário que nós pensemos também nesse amparo. E assim vai com muitos elementos de amparo que nós encontramos na virtude. E realmente é o nosso amparo, é isso que nós precisamos. Se nós formos detalhar tudo aquilo que nós conversamos nas situações do atendimento fraterno, quando nós dialogamos com as pessoas, de uma forma direta ou indireta, são essas prescrições. E é isso que faz a pessoa melhorar. Porque leva a pessoa a refletir num padrão mais elevado do sentido da vida, fazendo com que com isso ela consiga se renovar. Mas esta é uma tarefa nobre. E eu estou lembrando aqui do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, quando ele fala assim: olha, nas empreitadas mais nobres é necessário preparação criteriosa. Em poucas palavras, analisem o significado que isso representa para nós. O que significa preparação criteriosa? Eu tenho que rever, refletir, reflexionar, a fim de que eu faça uma troca compensatória. O que é velho não me faz mais bem. Troca compensatória é deixar o que não faz bem por aquilo que vai fazer bem. Grupos de
trabalhadores individuais que todos os dias, o dia todo, transitam entre os dois planos, com a missão de amparo, estímulo, reabilitação, harmonização, renascimento, desligamento, entre outras inúmeras tarefas designadas pela inteligência superior. Olha, até para a gente, vou usar o termo morrer, porque morrer é diferente de desencarnar. A diferença é sutil. Até para a gente morrer, nós temos um amparo. Morrer é a morte do corpo físico. O desencarne é o afastamento definitivo do espírito do corpo, porque muitos ficam presos ainda ao corpo por atrações materiais, por vínculos construídos que ainda se mantêm alimentados pelo pensamento do espírito. Mas observem o amparo que nós temos para nascer e para retornar, e durante a vida. Um mensageiro da divindade em cada abismo, em cada nas furnas e nas cavernas, onde quer que esteja um ser da criação, aguardando o momento em que a criatura se disponha em retirar o argueiro de seus próprios olhos, a fim de enxergar a companhia que insanamente reclama do Criador. Olha, nós podemos estar passando por enfermidades físicas ou morais das mais profundas, às vezes como escolhas equivocadas da vida presente, às vezes como gêneros impróprios nossas, mas nós também não estamos desamparados. Aqui vale fazer algum comentário. Onde quer que esteja um ser da criação, nós, seres da criação, onde quer que estejamos, aguardando o momento em que um ser da criação, um mensageiro, a criatura, nós, que se dispõe em retirar o argueiro de seus próprios olhos, e que a gente se dispõe a retirar a venda dos nossos olhos, a fim de nós enxergarmos a companhia de quem? Desse mensageiro, que insanamente, que está toda hora pedindo para o Criador, para que seja mantida o auxílio para nós. Olha como isso é sublime, olha como isso é profundo, para nós entendermos o amparo que nós temos em qualquer situação em que nós nos encontramos. Mas então, o que é preciso então para dar esse salto? Por que salto? E nós chamamos aqui de reeducação espiritual. Por que reeducação? Porque nós ainda somos espíritos que precisamos estar constantemente sendo reeducados. E por que o entendimento dessa forma? Porque os sentimentos elevados, eles não povoam o espírito de uma só vez. Essa plenitude é alcançada gradativamente através dos nossos próprios esforços. Então há situações em que nós já dominamos pelo nosso controle mental elevado, mas há situações em que nós nos ainda desequilibramos muito facilmente. Então, é uma reeducação constante que nós precisamos. Para quê? Para fazer a cada dia da vida presente, vamos ficar na vida presente somente hoje, né? A cada dia da vida presente, mais merecedores daquele amparo projetado que nós comentamos anteriormente. E observe, o Espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática das leis de Deus, e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Esta é uma orientação genérica para nós, mas ela consegue nos manter num luto que nos levará a uma questão de merecimento maior, a todo aquele amparo que a espiritualidade superior, através das criaturas, porque Deus age, o Criador age no mundo através das criaturas, e é a essas criaturas que nós normalmente vamos
nos refugiar a fim de pedir o que a gente precisa. Então, de uma forma genérica, aqui está a declaração de como deve ser essa reeducação. Mas para a gente enriquecer um pouquinho isso daí, que veio lá do Livro dos Espíritos, a gente pode citar algumas situações que nós ainda insistimos em permanecer com elas. E nós já sabemos, no campo cognitivo, no campo do conhecimento, nós já sabemos que elas realmente precisam ser modificadas. Elas precisam passar por trocas compensatórias, a fim de que aquele amparo chegue para nós muito mais naturalmente e nós não sejamos doravante filhos que sempre precisarão implorar algo de bom para os nossos momentos de dificuldade. A nossa grande meta é alcançar, espiritualmente falando, essa condição. É quando algo nos traz algum desequilíbrio, de qualquer natureza, de qualquer origem, de qualquer dimensão e de qualquer intensidade para o nosso espírito, é que isto rapidamente nos recoloque numa posição de conforto e desequilíbrio. A gente luta todos os instantes para alcançar essa condição, mas a luta é de cada um. Vejamos alguns exemplos para a gente encerrar a apresentação da noite. Vamos fazer menos e mais algumas coisas. Menos depois e mais agora. Quantas oportunidades, tarefas nobres chegam em nossas mãos e nós estamos sempre adiando, sempre para depois, colocando na frente de tudo ainda as nossas preferências na matéria e abandonando aquilo que realmente vai contribuir para o nosso espírito. Esta família de citações que nós estamos passando agora, evidentemente que todas se referem ao atendimento de necessidades do aprimoramento do espírito. Não devemos fazer correlação com outras demandas da vida física, muito embora elas possam apresentar essa correlação, mas pensemos como contribuintes para o aprimoramento do espírito, e esse aprimoramento é que vai trazer essa condição automática de merecimento quando nós nos refugiamos em Deus, em Jesus, com o Espírito, através das orações, através de uma boa conversa, através de uma boa leitura. Menos vinganças e mais perdão. Quantos de nós aqui, todos, já de vidas passadas, já não estamos prosseguindo e aprendemos que devemos perdoar? Não acredito que nós começamos a ouvir sobre isso na vida presente, porque nós não somos mais espíritos políticos. Quando nós dissemos que já temos algumas reservas morais, são essas reservas morais que nós estamos trazendo. Então, menos vingança, não importa o porte da vingança. Um pensamento vingativo é uma construção que ficou cravada, que ficou selada ali dentro. Menos intelectualidade e mais sentimento. O estudo é muito importante, porque a gente compreende melhor, a gente processa melhor, mas a gente não pode pender somente de um lado da gangorra. Essa gangorra precisa estar sempre no equilíbrio, porque nós só seremos espíritos perfeitos quando o progresso moral estiver igual ao progresso intelectual. Então é necessário que adubemos também a educação do sentimento, para que caminhemos no mesmo ritmo. E como que isso vai chegar em nós? Através da nossa renúncia, da troca de situações que nós ainda extremamente valorizamos
por outra que nós ainda não valorizamos, mas que a nossa crença nos permite entender que este caminho não valorizado será o caminho que vai edificar o bem, será o caminho que trará os elementos para o aprimoramento do espírito. Então, a educação do sentimento, ela precisa ser despertada através de uma revisão constante interior de cada um, principalmente quando as oportunidades de trabalho para o outro passarem por nossas vidas. Menos falatório e mais recolhimento. Recolhimento, né? Se restringir a momentos mais de reflexão interior sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes, porque quase sempre as nossas palavras, ela pode trazer alguma desqualificação que já teve um amargor da sua origem e que pode transmitir também para outras pessoas. Então busquemos refletir um pouquinho mais. Menos deserção e mais continuidade. Quase sempre, estou lembrando Emmanuel agora, ele fala assim: começar no bem é fácil, permanecer no bem é sacrifício. É isso daí. Então nós desertamos muito facilmente das obras que edificam o Espírito. Não importa o porte dessas obras, porque nós formatamos inúmeras dificuldades que surgem e consideramos que elas irão tirar o nosso conforto. E nós consideramos que nós não estamos dispostos a trocar ocupações que preenchem a nossa disponibilidade, não é a nossa disposição, porque fazer o bem é uma questão de disponibilidade, que é o passo seguinte à disposição. Nós entendemos que não é uma troca boa, que não é uma troca compensatória. Tudo isso em razão ainda da imperfeição que nós carregamos. Então, tenhamos cuidado. André Luiz cita no livro Conduta Espírita, cuidado com as deserções que cada um inicia no trabalho do bem. Menos infortúnios conhecidos e mais infortúnios ocultos. Infortúnios ocultos é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Quase sempre, quando nós conseguimos fazer alguma coisa pelo outro, nós agimos mediante uma colocação que nós vivemos, que nós visualizamos ou que nós ouvimos. Mas nós não podemos esquecer, esta é a situação conhecida. Atrás dela, a desgraça pode ser muito pior. Daí a importância de ouvir, daí a importância de prosseguir, daí a importância de estender um pouco mais o ato meritório, a fim de que seja possível penetrar nas profundezas da dor daquela pessoa, ou que aparece na nossa vida, ou que nos procura, porque certamente ali estará, dentro de uma estampa não observável, infortúnios muito mais difíceis que esse irmão ou irmã não está relatando para nós. Menos eu e mais ao outro. Aqui é a luta eterna contra o nosso egoísmo. Então é pensar mais no outro. A gente vai sentindo que a gratidão do Pai vai nos pagando. Esse não é um termo muito bom, mas vocês entendem. Vai retribuindo à medida que a gente vai fazendo, de uma forma muito natural. Então é começar sempre os atos para que nós consigamos nos afastar ainda mais dessa chaga da humanidade, que é o egoísmo. Muito eu e pouco o outro. Menos cortesia e mais gratidão. Né? Devemos deixar de pagar alguns favores por cortesia, somente com o entendimento de que cortesia
eu recebi isso, então eu preciso fazer isso, né? E às vezes o nosso sentimento de gratidão por aquilo está totalmente desvinculado do nosso ato. Gratidão é diferente de cortesia. É necessário então que nós sintamos a importância de alguma retribuição como necessidade imperiosa de que esse ato interior seja o gatilho para o despertamento do nosso sentimento de compaixão. Isso é muito importante, trabalhar nos nossos sentimentos nessa direção. Menos abundância e mais essencial. A gente estuda lá no Livro dos Espíritos, na Gênesis, no Evangelho, em todos os livros complementares, que a gente não precisa do supérfluo. Mas tudo bem, não sejamos tão rigorosos assim. Vamos ficar com um pouquinho de supérfluo. Então vamos admitir que não precisamos de muito supérfluo, né? Aqui representado pelo termo abundância, em todos os sentidos. Tudo aquilo que nos supre demasiadamente as necessidades que nós não temos, porque há irmãos que não têm e têm uma vida fisicamente e espiritualmente até mais equilibrada às vezes do que nós. Então pensemos nisso. Como é que está a abundância em nossas vidas? Em tudo, né? Desde o excesso de generosidades que nós transferimos para as crianças, para os nossos filhos, né? Os nossos guarda-roupas, as nossas geladeiras. Tem gente que não tem nada disso, e nós temos abundância, e nós ficamos prisioneiros dessa abundância, e nem ao menos temos uma iniciativa de dividir um pouco do supérfluo que chega. Imagine se nós um dia, imagine como está longe a nossa propriedade de dividir aquilo que é nosso e que não é supérfluo. Será muito mais difícil. Então este é um exercício que precisamos realizar sempre. Então, aí vem as perguntas finais, né? É o sofrimento o recurso mais eficaz para nos equilibrarmos e sermos felizes? Porque todas essas questões que nós acabamos de projetar aqui, se nós ficarmos muito na primeira coluna ali, isso sempre vai trazer sofrimento para nós. E a gente não vai percebendo. A gente vai se despertar na dor. Mas o nosso grande propósito não é chegar na dor, é evitar chegar na dor, porque não é necessário, são as questões que nós vamos projetar. É o sofrimento o recurso mais eficaz para equilibrar e ser feliz? Claro que não. Não precisamos sofrer tanto. É puro descuido de nossa parte. É quase sempre jogando para o outro a responsabilidade pelo nosso sofrimento. Nós estamos exaustos de estudar em Joana de Ângeles, que traz em todo o seu conteúdo dos livros de Divaldo, através da psicologia da gratidão, que não há necessário. Nós podemos evitar isso. Existe outra forma de alcançarmos o equilíbrio íntimo sem sofrer? Claro. É o que temos falado, continuamente temos falado. É possível, porque Deus, na sua infinita bondade, será que colocaria para nós um regimento do Espírito que fosse impossível de ser alcançado, independente da condição espiritual que nós estamos? Ele deixaria de ser um Pai bondoso. Então, existe outra forma? Claro, nós já sabemos. Se não existir, então, nascemos para sofrer, um engano. Há muitas pessoas que dizem que a doutrina espírita só fala em sofrimento. Não. A doutrina espírita traz um amparo, que é um antibiótico para as nossas infecções espirituais. Então, basta a gente se autocuidar espiritualmente, que nós estaremos construindo essa disponibilidade automática para os espíritos. E para finalizar, lembremos essa frase de Chico Xavier:
que costura tudo. A evolução só se faz com desidratação. Ou você sua trabalhando, ou chora sofrendo. Então fica para a gente escolher o que nós queremos. Chorar sofrendo? Ou trabalhar intimamente para a nossa evolução? E aqui eu estou lembrando um versinho maravilhoso de um soneto. Falava assim: quando se sentires no íntimo desgosto, o desalento invadir-te a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me, eu sou aquele que sabe estancar-te o pranto e enxugar-te as lágrimas. Com certeza, esse poeta, quando escreveu, ele considerou que o amor é o talento maior que nós, humanos, temos para desenvolver dentro de nós. Era isso. Agradeço a atenção e nós vamos agora ao passe, como nós sempre pedimos a todos. Vamos permanecer em oração, em recolhimento, a fim de que esse ambiente possa realmente nos auxiliar.